Quero ser como um girassol, sempre em busca da luz da manhã. Quero ser como um roxinol, a cantar sempre a vida sem fim. Eu quero ser feliz. Eu quero todo o amor que há. Quero ser um giz a rabiscar. A rabiscar o mundo inteiro de amor. Quero plantar uma flor onde faz
erguer a bandeira, estandarte no movimento, o espírita segue a manhã. Desperta e vai alçar nossos corações aos rumos do pensamento, vestidos para nossos irmãos. Erguer a bandeira, estandarte no movimento, o espírita segue a manhã. Alçar nossos corações aos rumos do pensamento, vertidos para nossos irmãos. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus, nem ofende a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo, mas cristianizado pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, como bons amigos, como bons cristãos. Olha a manhã que brilha na janela, este sol de Deus é luz de amor em seu coração. Olha o que Deus nos deu de presente, diamantes de poeira flutuando em raios de luz. Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu, amanheceu, nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus. Vamos louvar a Deus e agradecer a tudo. Um novo dia amanheceu, amanheceu, nos levantar agora, sair ao mundo hoje, testificar o amor de Jesus.
Pode ser preciso nadar contra a corrente. Pode ser que a vida peça atitudes mais coerentes. Pode ser que a coragem tenha que estar bem mais presente. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente, diferente. Pode até ser pedido mais amor, pode ser preciso aguentar a dor, pode ser exigido muito mais do que a gente esperava. Só não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente, diferente. Acreditar em suas próprias forças e sempre lutar pelo que for realmente bom. Dentro de nós existe um poder maior do que pensamos. E tudo começa a mudar quando decidimos enfrentar nossos medos. Pois só assim vai nascer no mundo um dia diferente, diferente, um dia diferente, diferente. Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Por que não tentar? Já não há mais tempo para hesitar e outra vez deixar passar a chance de fazer do hoje um dia diferente, diferente. Um dia diferente, diferente. Um dia diferente.
Bom dia, o meu nome é Ana Maria, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. As nossas reuniões, como todos já estão sabendo, né, são agora transmitidas pelo YouTube. Transmitimos, né, também pelo YouTube as reuniões de fluidoterapia, que são destinadas às pessoas enfermas. E quem estiver interessado em participar, elas acontecem todas as terças-feiras, às 19h30, e todas as quartas-feiras, às 9h da manhã. E vocês podem colocar no chat o nome dos companheiros que estão doentes, né, para que seja feita a irradiação, estejam sempre impressos, né, com certeza. Nós temos ainda a prece da saudade. A prece da saudade, ela é destinada aos nossos irmãos desencarnados, a todos aqueles que partiram para o mundo espiritual, e é um momento em que nós refletimos, né, em que nós pensamos, enviamos um abraço amigo através da prece, e podemos também utilizar o chat para colocar os nomes desses irmãos desencarnados. Gostaríamos também de lembrar a todos que nós temos, durante toda a reunião, uma recepcionista para tirar qualquer dúvidas que aconteça. Mas pediríamos, mais uma vez, né, que durante a explanação do estudo, que nós estivéssemos atentos a todo o conteúdo que será colocado pelas expositores, que sempre trazem com tanto carinho os seus estudos. Ok? Bem, hoje, domingo, né, nós temos o estudo do Evangelho e o estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos ter no estudo do Livro dos Espíritos a nossa companheira Inês Maria. A Inês vai nos trazer a prece inicial e, em seguida, ela vai falar das questões 669 a 673 do Livro dos Espíritos. Em seguida, a nossa amiga Miriam Batista vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, e vai nos trazer ainda a prece final. Então, no momento em que elas estiverem trazendo as reflexões tão pertinentes, tão importantes da doutrina, né, vamos ficar atentos para cada vez mais a gente tirar as nossas dúvidas, a gente, com certeza, vibrar junto com as amigas, né, com esses estudos que estão sendo feitos. E a Miriam vai também fazer a prece final, acho que eu já falei para vocês, né? E no final da nossa reunião, nós teremos o GEAL, que é aquele momento em que as nossas evangelizadoras trazem a evangelização infantil, aqueles trabalhos, as histórias, né, de acordo com a idade das nossas crianças. Então, que a gente possa ter uma manhã bastante proveitosa, de reflexões, de ensinamentos tão importantes, não é? Com certeza será uma manhã maravilhosa. E que tenhamos também, junto aos nossos familiares, um domingo de muita paz, de muitas alegrias e principalmente de muita esperança nesse momento, né, em que nós todos estamos passando. Que Jesus abençoe a cada um de nós e que tenhamos uma semana de esperança e de muita paz. Que assim possa ser. Graças a Deus.
inoperante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas, se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardai, pois, o êxtase religioso no coração. Sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Graças a Deus. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de encontro aqui nesta casa bendita, onde nos encontramos com irmãos muito queridos e aqui estudamos e trabalhamos. E nesta manhã queremos te pedir, Senhor, a presença dos teus mensageiros a nos acompanhar nesses estudos, a fim de que possamos, Senhor, nos sensibilizar cada vez mais pelas mensagens trazidas e que possamos vibrar em nosso coração os ensinos que Jesus nos deixou. Na confiança do teu amparo, na tua bondade, Senhor, te pedimos a tua permissão para dar início aos trabalhos desta manhã de domingo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.
Olá, irmãos, bom dia a todos. É uma enorme alegria estarmos juntos, estudando um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece. Hoje trazemos aqui o estudo do Livro dos Espíritos, em sua parte terceira, no capítulo 2, Lei de Adoração. Já estamos no final do capítulo e as questões que trazemos são as questões 669 a 673. O tema de hoje é sacrifícios. Para iniciar, vamos falar um pouco do que trata o sacrifício, o que vem a ser essa prática. E é uma prática de origem remota de oferecer aos deuses, na qualidade de alimento, a vida de animais, de humanos, os frutos das colheitas, tendo por finalidade reverenciar, agradecer e pedir benefícios e milagres. A pergunta 669 diz assim: remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? A compreensão do homem era muito pequena em relação às coisas de Deus. Não tinha ainda a compreensão do Deus que nós temos hoje. Então, diversas culturas praticavam esses atos de sacrifícios. E há muitos 1000 anos antes de Cristo, na verdade, os egípcios, há mais de 4000 anos antes de Cristo, já praticavam os sacrifícios. E até hoje essas evidências são encontradas em escavações, onde os arqueólogos estudam e verificam essas evidências e leem as inscrições, chegando à conclusão que isso ocorreu. Então, os incas, os astecas, os maias, os havaianos, os chineses, os africanos, os celtas e diversas culturas praticavam o sacrifício humano. Vamos à resposta da 669. Primeiramente, porque não compreendia Deus como a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus entre os homens ignorantes. Então, esses povos ainda não compreendiam Deus como a fonte da bondade. Acreditavam num Deus cruel, forte, muitas vezes vingativo, e que precisava ser aplacado, que precisava ser adorado, que precisava ser agradado com coisas materiais. É onde a matéria sobrepuja o espírito, faltava ainda a sensibilidade e a compreensão de um Deus imaterial. Então esses homens se entregavam aos instintos e praticavam esses atos cruéis, Mas a intenção não era essa crueldade. A intenção primeira era agradar a Deus. E o senso moral ainda não estava desenvolvido, Não conheciam ainda os valores morais, não sabiam bem definir o bem e o mal, o certo e o errado naquelas sociedades. Porque a moral é formada por normas adquiridas através da cultura, da tradição, de acordos que são feitos no cotidiano e do comportamento do ser humano em uma sociedade definida. Isso tudo foi sendo construído aos poucos. Então eles acreditavam que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus, do que um corpo material a princípio. Até porque os animais eram o seu sustento. Os animais eram muito importantes para a sobrevivência. Então acreditavam que estavam dando um melhor para Deus. E que sempre foi assim, dar o melhor para Deus, porque é o que tem de mais valoroso em suas posses e que, portanto, Deus merecia esse valor.
Ainda na 669, temos a 669A. E Kardec pergunta: de modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? E a resposta é que sim, sobre isso não pode haver a menor dúvida. Então, se começou com os animais, a princípio, e depois vendo-se que poderia agradar mais a Deus naquele entendimento, foi oferecido então o sacrifício humano. Na 669b, Kardec pergunta: então, de acordo com a explicação que vindes dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? E a resposta dos espíritos diz: não, originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Então, de fato, eles queriam apenas agradar a Deus. Não queria ferir Deus de forma nenhuma, né? Mas aí, com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns e até mesmo seus inimigos particulares. Então, houve aí um excesso no seu livre-arbítrio. E os homens, então, se aproveitaram da questão dos sacrifícios, que já era instituída naquela sociedade, para também exterminar seus desafetos. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifício, nem de homens, nem de sequer de animais. Como não há como imaginar-se que ele possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. De fato, se a gente imaginar nas características de Deus, né, misericordioso, justo e bom, jamais poderíamos pensar nessa questão de Deus exigir sacrifícios como forma de adoração, não é mesmo? E aqui também os Espíritos estão lembrando para a gente que a gente considere o que se deu com Abraão. Vocês lembram o que aconteceu com Abraão? Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso. Aqui na passagem que refere o texto sobre o sacrifício de Isaac, né? Está lá na Gênese, Deus queria testar o amor e a devoção de Abraão. Queria saber o quanto ele era obediente às suas ordens. E aí ele pediu que Abraão sacrificasse seu próprio filho, seu primogênito. E o texto diz assim: e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e que não negaste o teu filho, o teu único filho. Então aqui o sentimento de Abraão era um sentimento de obediência à lei de Deus e não de crueldade. Em nenhum momento ele questionou o amor de Deus por ele. Ele tinha uma fé, ele era extremamente obediente e aí ele seguiu um pedido de Deus, foi até o local determinado a fim de cumprir essa promessa que Deus lhe pedira, né? E aí nós não vemos nenhuma intenção maligna ou maléfica de crueldade, apenas o sentimento de devoção para com Deus. Na época de Jesus, era muito comum a questão dos sacrifícios, e nós vamos encontrar essas referências no Velho Testamento, nos livros de Êxodo e Levítico. E diversos tipos de oferendas eram ali ofertadas no templo principal de Jerusalém, centro do judaísmo, onde os sacerdotes então administravam essas oferendas, recebiam, preparavam, sacrificavam os animais, distribuíam essas carnes com o povo que estava ali trazendo a sua oferta.
lembrando que os pais de Jesus tiveram que ir ao templo apresentá-lo após 8 dias de nascido, como mandava a tradição mosaica, e também levaram a sua oferta a Deus. No caso, eles levaram um casal de pombos porque não dispunham de grandes posses, né? Então, as ofertas e os sacrifícios eram diversos, variando de motivo e também das posses daquele que queria ofertar uma oferenda a Deus, variando também de acordo com a necessidade daquele que ofertava algo a Deus, que podia ser gratidão, que podia ser uma ação de graças, que poderia ser pagamento de voto, que poderia ser um pedido de perdão, né? E pelo sentimento de culpa. Muitas vezes, quando se era curado, como por exemplo da lepra, que se fosse curado da lepra e poderia entrar no templo, né, ele poderia levar uma oferta a Deus por ter obtido essa graça. E havia também naquela época o dia da expiação. Era um dia santo, anual, no calendário judaico, onde era feita a expiação dos pecados da nação inteira. Isso está descrito lá em Levítico 16, 11 a 19. E aí o sumo sacerdote fazia essas oferendas, eram diversas oferendas, e mais 2 bodes que eles enviavam para o deserto, simbolizando que os animais levavam sobre si os pecados do povo para bem longe da cidade, fazendo com que a população se sentisse limpa dos seus pecados cometidos. Na 670 temos a pergunta: dar-se-á que alguma vez possa ter sido agradável a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? E os espíritos respondem: não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorante os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável imolando seus semelhantes. Então Deus estava julgando a intenção, não a forma pelo qual o homem estava fazendo aquele sacrifício. Sendo ignorante de suas leis e também ignorante em sua moralidade, Deus então entende o grau de amadurecimento em que se encontravam, porque eles acreditavam que estavam fazendo um ato agradável a Deus. E o texto continua: à proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Então, à medida que foram se esclarecendo, se percebendo, analisando, eles foram deixando esses atos, né? E o texto continua: digo esclarecido porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio possível lhes era vislumbrar suas origens e fim, e muitos por intuição já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Então, em um momento, os espíritos começaram a perceber, os homens começaram a perceber que aqueles atos não tinham grande valor para Deus, que eram ruins, né, para o próximo, que traziam consequências, né, para a sua comunidade. Então, eles ainda tinham esse véu material, né, a cobrir-lhe o entendimento, mas o seu livre-arbítrio e a sua evolução que foi se dando ao longo do tempo, foi possível fazer essas escolhas, foi possível avaliar se aquilo cabia ou não cabia. E aí eles começaram a perceber que isso poderia terminar, que não havia essa necessidade. Muitos já tinham essa compreensão interna, mas ainda praticavam o mesmo comportamento que a sociedade em que viviam, porque neles já tinham uma certa intenção, um segundo, vamos dizer, interesse em praticar tais atos, né? Porque ali eles começaram a usar o livre-arbítrio de uma maneira um pouco diferenciada do que esses povos antigos, que só queriam realmente agradar a Deus. Muitos começaram a se aproveitar dessa questão dos sacrifícios para resolver outras pendências com seus desafetos.
Na pergunta 671, Kardec diz que devemos pensar das chamadas guerras santas, o sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível que não lhe partilham de suas crenças, poderá equipar-se quanto à origem ou ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Isso é, será que é a mesma coisa? O que pensar então dessas guerras santas? Aqui já começa a mudar um pouquinho de figura. E a resposta dos espíritos diz assim: são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que manda ame cada um seu irmão contra si mesmo. Então aqui a gente já observa que esses irmãos eles já tinham essa consciência do bem e do mal, mas estavam sendo intuídos também, por conta dos seus maus pendores, das suas más intenções, a guerrear. E os espíritos dizem ainda: todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. E, obviamente, a gente está falando aqui do grau de evolução. Lembrando que Deus ama todas as suas criaturas sem diferença e compreende esse grau de evolução. Nós, então, é que devemos compreender uns aos outros, principalmente se nos dizemos mais esclarecidos, né? E o texto continua: porque então há de um fazer guerra a outro sobre o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da religião dos povos cultos? Isso persiste até hoje, né, meus irmãos? Tem uns que querem dizer que a verdade está consigo na sua religião e são intolerantes com a religião do outro, né? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não o viram e não testemunharam os atos, como pretende que creiam nesta palavra de paz quando lhes ide levá-la de espada em punho? Então aqui os Espíritos estão dizendo que Jesus veio trazer uma mensagem de paz e de amor e que foi recebido também com violência. Então, como passar a paz se também estamos com a espada na mão e que vamos impor, né, a nossa crença? Eles ainda continuam: eles têm de ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quererias que estranhos acreditassem na vossa palavra quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? Então, nós temos sim, a doutrina espírita tem isso como regra. Não devemos forçar essa crença a ninguém, mas devemos sim nos esforçar para vivenciar essa crença. Porque se nós não vivenciarmos o que pregamos, como queremos convencer a outros irmãos a aceitar isso como verdade? Não é mesmo? Na 672, Kardec pergunta: a oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que do sacrifício dos animais? E os Espíritos dizem: já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra em vez do sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo e que o fato nada vale. Então, obviamente que Deus preferia que fosse mais sementes e grãos e frutos do trabalho do homem do que o sangue do próprio homem. Não é? Ele que ama todas as suas criaturas e ele que tem uma lei que é justa, né? Que diz: não matarás. Então, aqui os Espíritos ainda nos advertem que a prece bem proferida do fundo da alma é muito eficaz e agradável a Deus do que qualquer tipo de oferenda que possamos lhe dar. Na questão 673, Kardec pergunta: não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, e neste caso o sacrifício dos animais praticado com fim útil não se tornaria meritório ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava aos que de nada precisavam?
Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar seus pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Então a resposta é a seguinte: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizer em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Então ele chama a atenção para a gente que o melhor meio de honrar a Deus é auxiliar aos nossos semelhantes, né? E que essas cerimônias que praticamos exteriores não têm o mesmo peso se não tiver lá no fundo do coração a intenção no bem. Então, se é uma cerimônia pomposa, que seja para auxiliar mais pessoas e não para desperdiçar o dinheiro que, por sinal, veio às suas mãos para que você compartilhe com os outros irmãos, né? Deus ama suas criaturas de forma igualitária. E para terminar, deixo aqui uma fala do nosso querido Emmanuel, e que possamos nós exercitarmos em nós mesmos a paciência como forma de doação de tranquilidade aos nossos companheiros, a tolerância como doação de entendimento às situações que nos chegam, e que possamos fazer o sacrifício das nossas imperfeições e o sacrifício de doar o que já possuímos aos nossos semelhantes. Pois toda dádiva colocada em circulação volta infalivelmente ao doador, suplementada de valores sempre maiores. É uma fala de Emmanuel. E lembrando que o melhor meio de honrar a Deus consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos que estão a caminho conosco. Que tenhamos todos um bom domingo, um domingo abençoado em família. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade desse estudo. Fiquem todos em paz. Bom dia, que Deus abençoe nossa manhã de estudos, que possamos refletir com Jesus e Kardec, a fim de nos melhorarmos cada vez mais como deve ser. Eu sou Miriam e o nosso ponto de reflexão de hoje está no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a Si Mesmo, item 8, que nos fala da lei de amor. É uma mensagem que foi trazida pelo espírito Lázaro no ano de 1862 em Paris. Vamos refletir com Lázaro? Mas antes de entrarmos na mensagem, vamos relembrar o nosso processo ascensional como espíritos imortais. Começando de baixo, vemos que no nosso início nós possuímos apenas instintos, basicamente, o instinto de sobrevivência. A questão 73 de O Livro dos Espíritos nos esclarece que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. O recém-nascido, por exemplo, busca por instinto o seio materno. Nós vamos retirar automaticamente o nosso braço sem pensar se sentimos algum desconforto, algo que esteja nos queimando ou que esteja nos furando, esteja nos causando algum desconforto. Posteriormente, passamos ao campo das sensações, que nos chegam através dos nossos 5 sentidos. As sensações são as interpretações que o nosso cérebro dá aos estímulos internos e externos aos quais estamos expostos ou nos expomos. O sol na nossa pele, um som qualquer,
um toque, alguma coisa que comemos e por aí vai. E mais adiante, chegamos aos sentimentos, cujo sentimento de excelência é o amor. Os sentimentos ficam no nível afetivo e estão ligados com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, nosso humor e até mesmo as sensações. Que sentimento eu tenho ao, por exemplo, ver uma criança brincando? Ou ao ver uma criança em situação de extrema necessidade? E os sentimentos desempenham um grande papel na forma como nós nos comportamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. É através do sentimento que eu vou me enternecer com a criança brincando e querer, para a criança que está em situação de extrema necessidade, a mesma realidade da outra, buscando modificar para melhor a sua situação. Reparem na imagem da escada que nos mostra que estamos em um processo ascensional de evolução humana, que vai do instinto ao sentimento. E entrando agora na mensagem do Espírito Lázaro, nós vamos ler que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Só essa primeira parte já abrange tudo, porque Jesus é o amor por excelência, em tudo que fala, em tudo que faz, em tudo que inspira. E nós, que o chamamos de mestre, dizemos que é nosso modelo, nosso guia, também precisamos nos esforçar para pautar a nossa vida pelo amor. Visto que esse é o sentimento por excelência, continuando, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Percebam a analogia que ele faz. Esse sol interior. Imaginem, na área do peito, esse sol. O sol ilumina. Nos fala da verdade que liberta e aquece. Porque o amor vivido, compartilhado, ele nos traz essa sensação de calor interno. É algo muito bom. Não é o amor no sentido vulgar do termo, mas é o amor que Jesus veio nos exemplificar. Esse amor que melhora tudo. É o amor que faz a diferença onde quer que estejamos. No livro Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos fala que o amor está presente nos instintos, embora de forma automatista. Exterioriza-se na posse e defesa dos descendentes, crescendo no rumo dos interesses básicos para tornar-se indimensional nas aspirações do belo, do nobre e do bem.
Os gregos possuíam 3 palavras para designar o amor. A primeira é eros, o amor entre 2 pessoas que querem estar juntas, construir uma vida juntas, formar uma família. Depois, a segunda, philos, que é o amor em forma de amizade. Mas também define a amizade, né, esse amor por um ideal, por uma causa. E a terceira, ágape, que é o amor maior, que é o amor pela humanidade inteira, pelas causas da humanidade, o amor que melhora a vida de todos. E todos nós, aqui encarnados, estamos nessa trajetória de ascensão para chegar a esse amor maior, cada um no seu ritmo, no seu passo, mas a cada oportunidade reencarnatória, nós nos aproximamos mais um pouquinho. Cada um no nosso degrau. E tudo bem, porque nós não estamos competindo, nós estamos compartilhando caminhada. Nós estamos nos auxiliando. A cada vez que estamos aqui, na posição em que nos encontrarmos, somos auxiliados e somos os que auxiliam. E é nessa permuta de acolhimento, de auxílio, que nós vamos aprendendo a amar cada vez mais, vamos nos amando cada vez mais, e esse amor em nós, como esse sol que o Lázaro nos fala, vai crescendo, e nós vamos sendo a diferença nos lugares onde estamos, aprendendo e ensinando a partir de tudo o que o Cristo nos ensina. E o Espírito Lázaro, ele vem falando justamente sobre isso na continuação da sua mensagem, que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Essa última parte, ela é emocionante, porque nos mostra o poder que tem o amor. O amor salva a gente. O amor salva a nós mesmos, salva o outro, o amor salva o planeta. E aqui nós trazemos, disso que nós falamos, pequenos exemplos. Jesus nos dando direcionamento e os seres humanos seguindo os seus caminhos. Então nós vemos Jesus ali por inteiro. Observem como ele está atento e totalmente voltado para o idoso. Está conversando com aquela pessoa, está ali, naquele momento, com aquela pessoa. E nós vemos uma causa social, são voluntários, que a partir daquele trabalho dos doutores da alegria, outros trabalhos vieram, né, a exemplo deste, está levando alegria para senhoras em uma instituição. E o que move tudo isso é o amor. E que esse amor também nos mova para estar por inteiro e levando alegria aos nossos idosos, na nossa família, aos idosos da nossa rua, aos nossos vizinhos, aos idosos que estão no nosso ambiente de trabalho.
Nós vemos Jesus consolando. Ele está ali acolhendo aquelas pessoas, e vemos também, a exemplo dele, 2 moças consolando um rapaz. Que esse consolo, onde o nosso coração ele se estende ao outro, ele seja levado a todas as partes, no que falamos, em como falamos, e que esse consolo também se faça junto aos nossos, porque esse amor maior, ele vai ser levado a todos, ele vai varar as portas do nosso lar, da cultura em que estamos, da sociedade em que vivemos, mas também é para o nosso lar, para a nossa sociedade. Às vezes olhamos muito para fora e não olhamos para dentro, para o que está perto. Então é o amor por todos. Jesus atendia a todos. E vamos ver Jesus ali buscando alimentar a multidão. E a exemplo dele, um rapaz está de máscara. Nós percebemos que é uma foto tirada recentemente, no momento da pandemia que vivemos. Então esse rapaz está levando a uma pessoa em situação de rua o alimento. E percebam, né? Ele não entrega em pé de cima para baixo. Ele se agacha e vai à altura do outro. Isso é muito importante. Isso demonstra o respeito, o amor que temos por aquela pessoa que naquele momento precisa de nós. Então são tantos os exemplos que nós poderíamos ficar aqui, não um domingo inteiro, mas uma semana inteira dando exemplos de amor, desse amor maior, de ágape, desse sentimento por excelência que está entre nós. Todos estamos em degraus diferentes, mas todos estamos nessa caminhada. Então, que quando olharmos para o mundo, tem dias que o nosso sentimento, ele é um sentimento de estranhamento. A gente diz assim, já não era para estar de tal e tal forma. Não, está tudo como deve estar. Nós estamos a caminho. Não duvidemos disso. O amor, ele está e ele cresce. Que cultivemos em nós esse amor. Continuando a mensagem de Lázaro, ele nos diz que o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois, que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Então, a reencarnação é esse processo do amor de Deus por nós. E a reencarnação, como nós já falamos antes, à medida que nós vamos reencarnando a cada experiência, nós vamos aprendendo a amar mais e solidificando os laços de amor com as outras criaturas que caminham conosco. O sangue resgatou o espírito. Então, os mártires, ébrios de esperança que desceram aos circos por amor a um ideal, resgataram o espírito, a ideia, a certeza de que há muito
muito mais do que podemos ver e que nós temos uma destinação. Somos centelha divina caminhando cada vez para uma iluminação maior. E o Espírito hoje tem que resgatar da matéria o homem. Nós estamos na matéria, precisamos dela para sobreviver, mas não somos dela. O que está aqui é para nos servir, não ao contrário. Então, que nós possamos colocar cada coisa no seu lugar. E acima de tudo está o amor. As renúncias que tivermos que fazer, as escolhas que tivermos que fazer, que elas sejam pautadas no que permanece, não no que é passageiro. E para isso nós precisamos ter muito claro para nós quem somos, por que estamos aqui e para onde estamos caminhando. E o porquê de tudo isso? A doutrina espírita, ela nos dá essas respostas. E Lázaro continua. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Jesus, quando esteve aqui, ele está conosco o tempo inteiro, mas ele estava numa condição, e como está hoje ainda, mas mais ainda naquele momento, muito à frente de todos nós. Então, se nós já conseguimos compreender alguma coisa, se nós já conseguimos desenvolver os nossos sentimentos e não nos pautamos apenas pelo instinto de sobrevivência, se nós hoje já podemos colocar a nossa satisfação imediata de lado para atender aquele que precisa mais, seja uma satisfação de sono, e passamos uma noite inteira com uma pessoa que precisa que estejamos ali cuidando dela, seja a satisfação de comer uma coisa gostosa naquele momento, mas passa alguém que está com fome, e o que a gente faz? A gente doa. Ou em qualquer outra circunstância que nós já nos encontremos um pouco mais esclarecidos, o nosso papel é de sermos os esclarecedores, os auxiliares daqueles que ainda se encontram menos esclarecidos do que nós. Então, ensinar, compartilhar conhecimento, exemplificar para o outro o melhor que nós já podemos fazer, seja esse outro o nosso filho, o nosso aluno, qualquer pessoa que esteja conosco caminhando na sociedade, é um ato de amor. Jason de Camargo, autor de uma série de livros que trata da educação dos sentimentos, ele nos conta uma história de que um jornalista francês foi até o sul do seu país e lá havia um deserto onde ele se perdeu
e estava quase à morte quando foi encontrado por uma pessoa que morava naquela região. Quando o jornalista se recuperou, ele quis saber daquela pessoa que o havia salvado o que aquela pessoa fazia naquele deserto. E a pessoa respondeu que já havia plantado naquele deserto 100.000 sementes de carvalho, 50.000 não vingaram, 40.000 foram comidas pelos ratos do deserto, mas 10.000 estavam brotando. E aí, passados 10 anos, o jornalista retornou ao sul da França e viu uma pequena floresta. E no entorno dessa floresta, um vilarejo em franco progresso. Ele procurou o homem que o havia salvado naquela ocasião e se surpreendeu ao saber que agora ele era um apicultor. Aproveitando os recursos da floresta, ele produzia mel e distribuía para a comunidade pobre do vilarejo. Então, a partir dessa história, nós observamos que um homem foi capaz de transformar um deserto que representa a morte. A vida no deserto? Mas nada se planta ou se colhe ali. Então o deserto representa a morte, o sofrimento da vida. E ele transformou esse deserto em uma vida mais pujante. Através do quê? De que sentimento? Do amor, gente. Amar é verbo. Verbo é ação. E o Espírito Lázaro, no trecho final da sua mensagem, ele nos chama a essa ação. Ele nos diz que o Espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. Então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Em seu livro Amor Imbatível Amor, Joana de Ângeles nos fala do amor-terapia e diz que é o processo mediante o qual se pode contribuir conscientemente em favor de uma sociedade mais saudável, logo mais justa e nobre. Tudo isso vem a partir da ação que empreendemos primeiro em nós mesmos, buscando domar nossas más inclinações. Porque é através disso que se reconhece o verdadeiro espírita. Estudando, num estudo sério e continuado, e buscando trabalhar no bem, sabendo que trabalho é toda a ocupação útil. Então, em todos os lugares que estivermos e não existe trabalho menor, sempre colocando o bem comum em todas as nossas ações, nós vamos conseguir, já nesse momento, essas alegrias suavíssimas da alma, os prelúdios das alegrias celestes de que Lázaro nos fala. Não é uma visão romântica, é uma visão real. Nós podemos sim, através do amor, transformar os desertos da tristeza, da solidão, transformar os desertos da enfermidade, do abandono, da dúvida, em florestas promissoras, com gotinhas de amor todos os dias, por todos aqueles que estão perto de nós e também levando aqueles que estão distantes através das nossas preces, dos nossos melhores sentimentos. Então, que tenhamos consciência de quem somos e do quanto podemos. Porque esse sol de amor está no peito de cada um de nós, porque somos filhos
e filhas de Deus. Que Jesus nos abençoe as intenções. Um excelente domingo. Senhor, ao término de mais um encontro de estudos, nós te agradecemos pela oportunidade. Agradecemos por nossas vidas, pela saúde, pela família e por todos os cuidados, percebidos ou não por nós, de que somos alvo todos os dias em teu nome. Sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Que nos esforcemos diariamente para estarmos contigo. E pedimos a tua proteção e o teu amparo para todos os que se encontram fisicamente sozinhos, que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos cárceres, nas ruas, envoltos em dor, em tristeza, até mesmo em desespero. Pedimos pelas equipes de profissionais da saúde que, incansáveis, se desdobram para atender os doentes e minorar as suas dores. Abençoa todos eles, Senhor, e abençoa o nosso planeta neste momento de prova coletiva. E pedimos por todos aqueles que agora passam pelo nosso pensamento e necessitam do teu consolo, do teu amparo, da tua bênção. Envolve-os na tua luz, Senhor. E assim, com o coração repleto de gratidão e esperança em dias melhores, pedimos a tua permissão para dar por encerrada a reunião desta manhã. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Se tens fé, não te aflige a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura, alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria
perdura. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova. Meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo. E quem teme sonho com bicho-papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho. Saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medo de montão. Mas o problema não é ter medo. Eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Outra canção que traz coragem, guardada no meu coração. No coração. Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. O homem
não pode viver isolado. Lembre-se de que cada companheiro de jornada é um amigo que o ajuda e a quem você precisa também ajudar. A cooperação existe entre todas as coisas criadas. Procure você também cooperar com tudo e com todos em benefício da própria terra, que o acolhe bondosamente, permitindo sua evolução. Ajude sempre e jamais desanime. Carlos Torres Pastorino. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Agora chegou o momento da nossa prece. Amado Mestre Jesus, obrigada por mais esse dia de vida, que nós possamos sentir as suas palavras, ver os seus ensinamentos através de outras pessoas, do céu, do mar e das estrelas. Senhor, que o Senhor possa estar conosco nesse momento, durante essa aula, e nos abençoando, trazendo inspirações e paz. Com a sua permissão, a gente inicia mais um estudo de hoje. Graças a Deus. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o significado de duas palavras, a do reconhecimento e participação. Então vamos começar pelo reconhecimento, que significa ser valorizado. E quem não gosta, de ser valorizado? Gostamos de ser valorizado por nós mesmos, pelos outros que estão ao nosso redor e por pessoas que se importam conosco. Todos nós nascemos com uma aptidão, um talento. E quando nos esforçamos para desenvolver esse talento, gostamos de ser valorizado e reconhecido. Uma pessoa que sabe muito bem construir uma casa, que sabe pilotar um avião, que é um bom professor, um médico. Então, essas pessoas, elas gostam de ser reconhecidas. E ser valorizado, minha gente, é uma necessidade básica de todos nós. Nós só temos que tomar cuidado para isso não virar uma vaidade e um orgulho. E sobre a participação? É fazer parte de um grupo. É quando não gostamos de estar sozinho. Quero participar de algum grupo. Pode ser religioso, um coral, uma torcida de futebol, um grupo de estudo. Como é bom se sentir pertencente a um grupo, se sentir amado, querido, respeitado. Quando estamos em grupo, conseguimos realizar coisas que talvez não conseguiríamos se estivéssemos sozinhos. Nos sentimos mais fortes para conquistar um objetivo. E nesse momento tão difícil que estamos passando, como é importante estar na família, com um grupo de amigos, um ajudando o outro, falando palavras e gestos de carinho. E agora nós vamos ver 2 vídeos que vai explicar melhor o significado dessas 2 palavras. Vamos lá?
Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre esse vídeo dos pássaros? Vocês notaram que os passarinhos pousaram no fio, mas que eles não queriam dividir espaço com ninguém? Eles não queriam ficar perto uns dos outros? E o fio era tão grande, não é verdade? Tinha espaço para todo mundo. Sem contar que nós precisamos conviver uns com os outros, de forma fraterna. Nós vivemos em uma sociedade, não é mesmo? E nós precisamos dessa convivência. Até que em um momento chega um pássaro diferente, vocês viram? Ele era grande, parecia meio desengonçado. Mas ele queria fazer amizade com os passarinhos menores. Ele queria que eles o vissem. Ele queria fazer amizade com eles. Ele queria ser reconhecido como parte do grupo dos passarinhos. Mas o que aconteceu? Vocês lembram? Os passarinhos menores debocharam dele e se afastaram. Não queria que ele ficasse perto deles e fizesse parte do grupo. Ah, coitadinho do passarinho maior. Ele só queria ser reconhecido como um pássaro, enquanto os outros só queriam o fio para eles. Não queriam dividir e não queriam que o pássaro maior fizesse parte do mesmo grupo. Triste isso, não é mesmo? Mas vocês notaram o que aconteceu? O pássaro maior pousou entre os passarinhos. Isso fez com que o fio descesse. Os passarinhos ficaram todos espremidos juntos uns dos outros. E isso incomodou, não é? E aí o que eles fizeram? Não foi algo legal. Começaram a bicar os dedinhos do pássaro grande para que ele soltasse o fio e o fio voltasse a ser somente deles. Só que eles não pararam para pensar em uma coisa. Se o pássaro maior caísse, todos eles seriam lançados para longe. E foi isso que aconteceu. O pássaro maior saiu do fio e os passarinhos voaram para longe e quando caíram, caíram sem pena. Sem pena nenhuma nos corpinhos. Ah, eles perderam uma grande oportunidade de fazer uma amizade nova, não é mesmo? De reconhecer o pássaro maior como um integrante do grupo deles. E o pior, ainda se prejudicaram, perdendo todas as peninhas. It's smarter to travel in groups. Agora vamos conversar sobre este vídeo? Neste vídeo nós vemos diversos bichinhos. E eles agem de forma diferente do vídeo anterior dos passarinhos que nós vimos. Vocês notaram isso? Os pinguins, para não serem comidos pela baleia, se juntam na pontinha do gelo para que ela não consiga chegar até eles. Eles formam assim um grupo, com um objetivo em comum entre todos eles, que é o de não serem engolidos pela baleia. Vocês notaram que acontece a mesma coisa com as formigas? As formiguinhas se juntam em uma bola só de formigas para não serem sugadas pelo tamanduá. Porque vocês imaginem só, uma formiguinha sozinha, ela é tão pequenininha, não é? Ela não teria força contra o tamanduá. Então, quando as formigas se juntam, elas conseguem não serem engolidas por ele.
A mesma coisa acontece com os caranguejos. Se houvesse um caranguejo só sozinho na praia, com certeza o pássaro conseguiria pegá-lo. Mas o que acontece? Os caranguejos se juntam. Parece até que eles formam um escudo, não é verdade? Levantam as suas patinhas que têm na ponta uma pinça e conseguem se defender do pássaro. Coitadinho do passarinho, acaba perdendo as penas. Mas o que nós podemos tirar de lição desses dois vídeos? A primeira é que, assim como os bichinhos dos vídeos, nós, seres humanos, temos uma necessidade de reconhecimento. Nós precisamos fazer parte de um grupo. Nós não vivemos isolados. Vejam só, nós fazemos parte do grupo da nossa família, do grupo dos nossos amigos da escola ou do trabalho. Nós temos o grupo dos nossos amigos de outros lugares. Então, nós sempre vivemos em grupos. O que não é legal é que esse sentimento de reconhecimento faça com que a gente queira ser o centro das atenções e que nos faça querer ter prestígio e poder sobre os outros. Isso não é legal. É por isso que o importante é que a gente queira fazer parte. Nós precisamos fazer parte destes grupos para integrar, para atender às necessidades do grupo, para ajudar uns aos outros. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no capítulo 7, fala sobre a lei de sociedade, que é uma das leis divinas, sabe? E logo no comecinho desse capítulo, quando Kardec faz algumas perguntas para os espíritos, eles respondem que a vida social faz parte da natureza e que Deus fez o homem para viver em sociedade. E que vivendo assim, nós aprendemos a lidar uns com os outros, nós progredimos, nós deixamos de ser egoístas, desenvolvemos o bem-estar nosso e dos outros. Assim como aconteceu no vídeo dos bichinhos. Sozinhos e isolados, eles não conseguiriam se salvar. Mas quando eles percebem que se juntando eles conseguem ser mais fortes, aí sim, eles vencem. Assim também é com a gente. Quando nós queremos reconhecimento somente para nós, quando nós apenas queremos atenção, quando nós apenas queremos ter poder sobre os outros, nós não conseguimos vencer as batalhas. Agora, quando nós queremos participação, quando nós queremos fazer parte e integrar um grupo de verdade para atender as nossas necessidades, mas também as necessidades do grupo, aí sim nós conseguimos. Então é isso, galerinha. Vamos procurar ser participativos e bondosos em todos os nossos grupos. Agora, vamos ficar com uma atividade bem legal? Beijo em todos. Tchau, tchau. Então, amores, vamos saber quais os materiais que vamos utilizar na construção do nosso brinquedo, do vai e vem? 2 garrafas PET de 1 litro, que eu cortei, ó, olha o tamanho que sobrou. Isso aqui você depois pode utilizar para fazer um vasinho, como queiram, porta-treco, alguma coisa. A gente está reciclando, né? Então, vamos lá. Barbante, 2, 3 metros cada um, como vocês queiram, bem grandão, né? 4 tampinhas furadas que vocês vão pedir ao responsável para fazer isso. Fita crepe para unir aqui, ó, tá vendo? Ó, para unir. E tesoura que vocês vão utilizar para cortar a garrafa, para cortar a fita que vai envolver para unir e cortar o barbante, ok? Esses são os materiais. E aí, vamos construir o nosso brinquedo? Vamos pegar as 2 partes. Se não conseguir, pede ajuda ao responsável. Firma bem. Agora, vamos colocar a fita crepe para juntar ali as 2 partes, porque de repente pode machucar a mãozinha.
Isso. É que eu não tenho durex colorido, que ficaria muito bonito se tivesse durex colorido. Então, juntamos. Vamos pegar os barbantes que devem estar juntos e vamos colocar pelo gargalo da garrafa. A gente vai colocando até sair pelo outro lado. Saiu desse lado. Puxa. Vendo aqui, ó, que é a garrafa. Agora nós vamos colocar nas tampinhas. Dê 3 nós para que não solte da tampinha. Se você estiver fazendo com outra pessoa, é bem melhor. Cada um faz alguma coisa. São 4 tampinhas, não é? Então, mais de uma pessoa pode fazer, ajudar a construir esse brinquedo aqui, um brinquedo reciclável, né? Utilizando aí as garrafas, garrafa PET, porque você pode fazer vários e fazer até uma competição. Esse aqui não tá querendo entrar, mas tudo bem. Já já eu tento aqui, ó. Não esqueçam que são 3 nozinhos para garantir que o não vai soltar. E acho que eu tava com um fiapinho aqui. Fiapinho do plásticozinho que vem nas tampinhas, né? Pronto. Consegui. Bom. Então, agora que eu já dei os 3 nozinhos em cada tampinha, meu brinquedo está pronto, ó. Viu? Um vai segurar numa ponta e outro nesse. Vocês vão ver agora um vídeo com uma família brincando. E agora vocês vão preparar para brincar também. Participar é estar junto com outra pessoa na construção de um projeto, de alguma coisa. Estar junto do outro é estar em sociedade, que nós precisamos estar em sociedade para a gente progredir. E estando em sociedade, um auxilia o outro na construção de alguma coisa. Nesse caso, a gente está construiu um brinquedo para se divertir, principalmente nessa época, né, que a gente precisa distrair um pouquinho a cabeça. E nada como brincar sendo criança, mas adulto também gosta de brincar. Então, reconhecer que precisamos de alguém para alguma coisa, alguma tarefa, seja um trabalho material, né, ajudando seus colegas de trabalho, seja na construção de algum brinquedo, seja num trabalho voluntário, reconhecer que precisamos do outro, da participação do outro. Isso nos faz evoluir, nos faz crescer, porque estando juntos, trocamos ideias, corrigimos, somos corrigidos, auxiliamos ao outro no entendimento de várias coisas. Bom, então agora vamos brincar, ok? Beijos! E agora olha só como é que todos brincam. Nossa, que lindo! Olha só, o vai e vem é assim, olha. É mãe e filha, é a família brincando. Amado Mestre Jesus, com a sua permissão, nós encerramos esse estudo de hoje, com os nossos corações em paz e as nossas mentes tranquilas, que todos nós possamos ter uma excelente semana, confiando em Ti e nunca perdendo a fé na humanidade, e que juntos
participando uns com os outros, nós podemos tornar esse mundo cada vez melhor. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Graças a Deus.